Bom dia, professores, bom dia, coordenadores, tudo bem? Vamos a mais um encontro do ATPC de Matemática e Ciências, né? Eu, Marta e Carlos. O ATPC de hoje, nós temos como objetivo trazer algumas coisas diferenciadas do Centro de Mídias e do que vocês têm aí na plataforma AVA. Então, nós vamos trabalhar com experimento hoje, de uma forma lúdica, né, gostosa, e nós gostaríamos que vocês, professores de ciência e matemática, repassassem essa atividade para seus alunos, para que eles façam numa hora que eles não estejam lá assistindo aula e fotografem para vocês. E daí sim vocês podem acrescentar os conteúdos de ciências e de matemáticas envoltos nessas experiências. E gostaríamos de receber foto disso que vocês estão fazendo, tá ok? Nós precisamos que vocês fotografem esse experimento, mas do aluno mandando para vocês, tá bom? E do que vocês acrescentaram ou não, ok? Obrigada. Como nós estamos dando continuidade na questão da competência leitora em todas as áreas, né, e disciplinas aí, nós vamos ter a competência leitora hoje e modelagem matemática, né? No caso aqui eu vou ler, mas vocês parece que a gente não vai dar conta de ler olhando de princípio assim, né? O mundo roda, roda, roda. O tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Esse experimento, pessoal, ele já foi trabalhado numa formação aqui na DE, mas foi só com um grupo de professores. Muitos professores não tiveram acesso, porque estava linkado ao PNME e então não tinha como os outros professores ter acesso. Na verdade, eram coordenadores que vinham fazer o curso e o encontro, né? E depois passavam para o professor que ia trabalhar com os alunos que ficavam outro período. Mas eu considero uma atividade, né, um experimento que vale a pena, não para o aluno que tem defasagem, mas para todos, principalmente porque nós vamos estar de novo envolvendo a matemática na função social do indivíduo. Gelatina, doce curiosidade. A gelatina é uma sobremesa rápida, fácil de fazer e está disponível nos mais variados sabores e cores. Mas, para muitas pessoas, ela é verdadeiramente uma incógnita. De que é feito? Como vira pó? Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas e veremos como é doce saciar a curiosidade. Tem gente que vai torcer nunca mais comer gelatina na vida, mas é preciso dizer a verdade. A gelatina é produzida a partir da pele, dos ossos e dos tendões, as fibras que unem os músculos aos ossos de animais como bois e porcos. À primeira vista, pode não parecer muito apetitoso, mas faz todo o sentido se a gente souber que a gelatina nada mais é do que um tipo de proteína, chamado de colágeno, que existe em grande quantidade nessas partes do corpo dos animais e do nosso próprio organismo também. Para se transformar em gelatina, a pele, os ossos e os tendões de bois e porcos passam por um longo processo. Primeiro, eles são lavados. A seguir, são fervidos em água para a retirada da gordura. Depois,
passa um bom tempo de molho em uma solução ácida ou alcalina, o contrário de ácida. Essa etapa é muito importante, porque é quando o colágeno começa a ser quebrado em pedaços menores, o que permite que ele se torne solúvel, ou seja, que se dissolva em água. Bom, mas o processo não acaba aí. Após retirar o colágeno de peles, ossos e tendões, transformar o colágeno em líquido, será preciso submetê-lo a uma secagem, formando aí folhas de gelatina, que encontramos em casa de produtos naturais. Se forem trituradas essas folhas, darão origem a um pó que, misturada a açúcares, corantes e aromatizantes, formarão a gelatina que conhecemos e compramos no mercado. Então, aprendeu como se faz? E agora? Pronto ou pronta para degustar uma gelatinazinha geladinha? Isso não é invenção. Isso a gente tem na revista Ciência Hoje das Crianças. Conhecem essa revista? Esse artigo é de julho de 2007. Eu assinava muito essa revista para o meu filho. É muito interessante, tem muitas coisas legais e dá para fazer link com várias disciplinas diferentes das ciências. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a modelagem como um ambiente de aprendizagem. Substituiu o conceito de sala de aula e extrapola o ambiente delimitado por um espaço físico, assim comumente entendido, sendo vista como possibilidade geradora de um ambiente de aprendizagem e de um espaço dialógico. A modelagem como ambiente de aprendizagem. A natureza interdisciplinar da modelagem propicia a relação com outros campos do conhecimento não matemáticos, oferecendo aos alunos a oportunidade de entender a relevância da matemática no cotidiano, no ambiente que vivem e nas ciências. Temos também o uso da modelagem matemática para a divulgação científica. O ambiente de modelagem matemática está associado à problematização e investigação, experimento, né? O primeiro refere-se ao ato de criar perguntas ou problemas. O que é esse primeiro? A problematização. O segundo está relacionado à busca, seleção, organização e manipulação de informações e reflexões sobre elas. Então, o primeiro que eu falei de criar perguntas ou problemas, eu estou falando da problematização. E o segundo que eu estou falando é da investigação, aspectos importantes hoje na matemática. Bom, vocês vão dizer assim, qual o lugar da modelagem matemática no currículo? Olha, no novo currículo homologado, o lugar da modelagem faz todo sentido e ela entra toda vez que o professor estiver disposto a querer trabalhar de forma mediadora e ter alunos protagonistas. A modelagem matemática não deve ser abordada de forma compartimentada, se constituindo como uma ilha dentre as outras atividades desenvolvidas pelo professor. Incorporá-la lá na escola deve significar também o movimento do currículo de matemática para um paradigma de investigação. Vamos ver, gente, uns exemplos. Primeiro, nós vamos ver casos de modelagem de Barbosa, que foi de 2002, né? Doutor Barbosa. Primeiro, nós vamos ver esse. Então, tá. Barbosa, ele considera assim, que em casos de modelagem, nós temos 4 tipos, né? Então, nós podemos pensar num caso
caso 1, caso 2, caso 3. Então, vamos dizer assim, formulação do problema. Nesse caso, eu preciso, no momento, o professor, né? No segundo momento, professor. E o terceiro momento, professor e aluno. A simplificação, eu preciso do professor, depois, no caso 2 ali, professor e aluno, e no 3, professor e aluno. Coleta de dados, professor. Caso 2, professor e aluno, e depois, caso 3, professor e aluno. Solução, professor e aluno, caso 2, professor e aluno, caso 3, professor e aluno. O que ele está querendo dizer com isso? Em que momento se faz presente o professor? Em que momento se faz presente o professor e o aluno, né? Então, quando nós vamos fazer uma formulação do problema, eu posso fazer, num primeiro caso, professor ou outro professor, ou o professor e o aluno formular o problema. A simplificação pode ser o professor e aluno, e pode ser o professor e aluno. Então, ele dá aí essas fases Barbosa. Vamos ver, então, as concepções de modelagem. As concepções de modelagem que trabalharemos aqui não é aquela concepção de modelagem somente quando o professor de matemática faz uma pós em modelagem, por exemplo, né? Ou defende uma tese de mestrado sobre modelagem matemática e que pega problemas sociais, né? Não, aqui nós vamos exemplificar que a modelagem matemática ela pode ser de dentro da sala de aula também, tá bom? Vamos lá, apresentando a concepção de modelagem de Barbosa. Nós vimos lá o esqueminha, né? Entende a modelagem como uma oportunidade para os alunos indagarem diferentes situações por intermédio da matemática, sem procedimentos fixados previamente. Então, ele não está dando nenhum procedimento, o negócio não está fixado. Os conceitos e ideias matemáticas se encaminham de acordo com o desenvolvimento das atividades, dando um caráter aberto para essa prática. Essa concepção não se fecha nem em conteúdos programáticos, nem no objetivo específico da construção de modelos. Permite romper com a linearidade do currículo, que é um dos maiores problemas no que diz respeito ao ensino e aprendizagem da matemática. Apresentando a concepção agora de modelagem de Bienvengut, não sei se eu falei certo. Entende a modelagem como um processo que envolve a obtenção de um modelo. Nessa concepção, a modelagem é um método externo que adentra no ensino e na aprendizagem. Para o ensino da matemática, a autora explicita que a modelagem pode ser um caminho para despertar no aluno o interesse por tópicos matemáticos que ainda desconhece ao mesmo tempo que aprende a arte de modelar matematicamente. O processo não deve ser rígido e, com certeza, sua postura já constitui uma mudança em relação ao ensino tradicional, no qual o professor é o centro do processo. Continuando, pessoal, apresentando ainda a concepção da modelagem de Bienvengut, a busca em representar um fenômeno por meio da linguagem matemática, modelo matemático, envolve uma série de procedimentos que podem ser agrupados em 3 etapas, subdivididas em 6 subetapas a saber. Então, olha, as 3 etapas: interação, matematização e modelo matemático. Agora, as subdivididas, né, em 6 subetapas aí. A interação, ela vai subdividir em reconhecimento da situação problema,
familiarização com o assunto a ser modelado. A matematização, ela vai ter a formulação do problema, levantamento de hipóteses, resolução do problema em termos do modelo. E o modelo matemático, interpretação da solução, validação do modelo e avaliação. Apresentando ainda a concepção da modelagem de Bienvengut. O nominho. Se o modelo não atender às necessidades que o geraram, o processo deve ser retomado na segunda etapa, matematização, mudando-se ou ajustando-se hipóteses, variáveis, entre outros elementos. Vocês percebem aqui que essa modelagem, ela tem que ter resultado no que o professor espera que o aluno aprenda matematicamente em cima dessa modelagem. Se não surgiu o efeito da aprendizagem, então é retomado de novo, certo? Vocês vão ter acesso ao YouTube, que vai mostrar uma parte do método científico, né? E é uma animação. Então, eu sou suspeita a falar dessa animação, porque eu acho uma graça. Eu acho, assim, sensacional essa animação. E vocês devem incentivar os alunos a assistirem também, porque vocês vão perceber que de todas as tentativas, foi necessário registro, observação, primeira observação, registro, né, comparação. Então, tudo isso é bom para tirar do aluno depois numa conversa, né? Olha, você assistiu o método científico lá na animação, o que você observou? O que foi necessário? O que tanto o personagem fez? Mas, de fato, o que foi que funcionou? Então, essas perguntas, essas indagações, levam os nossos alunos, nós sabemos, quem é matemático sabe, a um desenvolvimento de raciocínio mais, como diz assim, mais apurado, né, gente? Quem não pratica esse tipo de experiências, de investigações, ele fica com uma mente muito, digamos assim, fechada. E nós precisamos ampliar a visão desses alunos, né? Nós precisamos fazer com que esse ângulo aumente, né? Ou seja, o que nós precisamos é, pelo menos, tentar, né, com confiança no nosso trabalho, de que a gente consiga mostrar para eles que não pode ser mais dentro de uma única caixinha. Aqui nós vamos, como se diz, mãos à obra, né? Então, vamos pedir para os estudantes, vamos fazer um experimento. Já olhando para o copo aí, o que é que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo um arco-íris, não é isso? Então, vamos ao desafio. Utilizando os seguintes elementos, o que eles vão precisar? Gelatinas de vários sabores, água e açúcar. Procure, em grupo, reproduzir um copo como o da figura, com líquidos coloridos a partir de um experimento. Os alunos podem fazer em dupla e filmar, porque às vezes tem irmãos, fazer com mais irmãos, ou ele pode fazer sozinho, ou ele pode convidar o pai, a mãe, a família para participar de um experimento desse. Vai ser muito bacana nós termos filmagem ou fotos, né, dos professores de um trabalho em dupla aí, matemática e ciências, ok? Vai lá, fazendo um arco-íris no copo. O que nós vamos precisar? Quais materiais? Vamos ver. 5 sabores de gelatina, ou 5 cores de corante, sendo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Porque se você não quiser pôr a gelatina, você põe corante, certo? Açúcar refinado, faltou o acentinho aí, 500 ml de água,
6 copos transparentes, uma seringa ou conta-gotas ou pipeta, que tem em alguns laboratórios de escola. Mas dá para fazer com o conta-gotas, tá? E a seringa também. Orientação para iniciar a observação. Olha, então vamos lá. Disponha 5 copos transparentes em cima da mesa e complete com água, de modo que cada um fique com a mesma quantidade de líquido. Numere os copos de 0 a 5. No copo número 0, coloque uma colher rasa de gelatina vermelha. Em seguida, coloque as cores laranja, amarelo, verde, azul e roxo nos demais copos, seguindo a ordem numérica. Vamos agora misturar em cada copo o açúcar, seguindo a quantidade de colheres correspondente à numeração do copo. Exemplo, copo número 0 não vai nenhuma colher de açúcar. Copo número 1, colocaremos uma colher. Copo número 2, 2 colheres. E assim por diante. Agora, pegue um copo limpo e transparente e formule suas hipóteses sobre como vai formar as camadas de cores. Registre todas as opções que acredita funcionar para obter o resultado esperado. Agora, gente, é a parte importante ali, né? Vejam só, enquanto eles vão fazendo, né, a observação e levantamento de hipóteses. Então, conforme eles vão fazendo, eles vão ter um caderninho onde eles vão anotando as observações. Então, olha, em seu caderno, anote suas observações, destacando as variáveis que são importantes serem consideradas e suas hipóteses para resolver o desafio. Em seguida, anote seus resultados e suas conclusões. Aqui, pessoal, eles podem errar inúmeras vezes, porque eles vão ter que descobrir como é que eles fazem para que fique um arco-íris. E nós não vamos falar, eles têm os instrumentos a serem utilizados e eles vão ficar por tentativa, por experimento, por levantando hipóteses, até que eles vão anotar como conseguiram. Vai ter aluno que vai dizer assim, eu não consegui. Depois é importante nós demonstrarmos como é que se faz para conseguir, certo? Mas primeiro temos que deixá-los quebrar a cabeça. Vamos deixar lá fazer com que eles... Aqui, pessoal, depois que os estudantes, eles foram lá, fizeram toda a bagunça deles, tentaram de um jeito, não deu jeito. Ai, o meu não ficou roxo, azul, amarelo, laranja e vermelho em cima. Vocês vão lembrar de pedir para eles, a hora que eles fizerem, eles colocarem na claridade da janela para poder enxergar o arco-íris, né? Pode ocorrer de estudante conseguir formar 3 cores, mas depois que eles apresentarem a solução para vocês, aí vocês vão fazer o fechamento para eles com esse vídeo que é muito bacaninha, tem muitas coisas bacanas nesse canal, tá bom? Vale a pena conferir quando nós queremos fazer essa entrosação aí, vamos interdisciplinar, né, que nem o matemática e ciências, né? Então, vale a pena a gente pensar em possibilidades assim, e uma baguncinha agora na quarentena vai ser bom para os meninos que estão em casa, né? Olha, aqui, depois que eles fizeram, daí vocês vão dar um momento, né? Pode ser até pelo WhatsApp, como vocês preferirem, de reflexões, né? Então, perguntar a eles, como foi a experiência? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram para reproduzir? Como fazer adaptações ou aprofundar o tema? Que conteúdos poderiam ser discutidos a partir desse experimento? Vocês podem perguntar para vocês mesmos esses questionamentos e também para os alunos, porque eles não se esqueçam de que eles são os protagonistas da
Olha, pessoal, agora que nós vamos dar o passo a passo, vocês vão falar assim: ah, mas não era melhor ter feito isso antes deles fazerem experiência? Não, é proposital mesmo, é que ele vá lá, que ele tente, que ele descubra, porque vai ter aluno que vai tentar usar a seringa, outro vai tentar usar o conta-gota, um vai tentar pingar a gelatina no meio do copo, no centro, o outro na borda. Então, a gente tem que deixá-los tentar, né? Então, olha lá, orientações gerais sobre os passos do método de experimentação. Observação e hipótese. Fazer uma observação específica a respeito do evento a ser estudado e analisar as informações já pré-estabelecidas, sugerindo hipóteses para depois encontrar uma solução. O registro claro de todas as hipóteses se torna necessário nesse passo. Experimentação. O pesquisador agora precisa testar tudo que ele se propôs a estudar nas etapas anteriores para recolher os dados e obter ou não a confirmação das suas hipóteses estabelecidas. E os resultados? Então, finalmente, os dados devem ser registrados e analisados, utilizando o raciocínio lógico-indutivo para generalizar a pesquisa e descobrir novas coisas, fazer relações entre fenômenos e etc. Mesmo que as hipóteses não se confirmem, é necessário que o pesquisador investigue as causas possíveis para se chegar a esse resultado. Observação. A discussão proposta pelo experimento deve levar o aluno a compreender a relação entre densidade, massa e volume. A densidade é uma expressão matemática que calcula a massa do objeto por seu volume, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Na maneira mais simples de entender a densidade, podemos dizer que ela determina a quantidade de algo existente em um espaço delimitado. Isso quer dizer que quanto menor o volume ocupado por determinada massa, maior será a sua densidade. Pessoal, nós vemos, já começamos a entrar numa questão de fórmula, né, que dá uma visibilidade de toda essa experiência, né? Então, olha, a expressão para calcular densidade é feita da seguinte maneira. Densidade, o que é? Igual a massa sobre volume, ou implica que densidade é igual a massa sobre volume, aí somente as letras, né? Pensando que aqui, gente, nós, quando olhamos para essa a fórmula, né, nós, matemáticos, vemos, assim, inúmeros conteúdos a serem desenvolvidos, né? Nós vemos fração, nós vemos igualdade, nós vemos aí a álgebra. Então, não tem nada separado, né? Nós vemos as operações, não tem nada separado, gente. Tudo é junto, né? Só vai ampliando, começa uma sementinha que vai ampliando e ampliando e ampliando. E eu acho que eu tenho comigo, né? Eu acho, isso eu não teoria, é minha convicção de que toda vez mesmo que nós conseguirmos mostrar a realidade do uso da matemática para o aluno, ele vai se interessar. Porque nós percebemos que muitos alunos não se interessam pela matemática, mas após eles começarem a trabalhar, eles voltam a estudar e com outro olhar de interesse. Por quê? Porque daí eles estão vendo prática linkada com teoria, né? Então, eu não posso pensar em deixar que o meu aluno tenha só conhecimento teórico
ou só prático. Eu tenho que pensar que isso tem que ser uma rodânima, né? Ela tem que estar girando, ela tem que estar junto. A prática e a teoria, a prática e a teoria, para que tenha mais interesse para o estudante. Olha, pessoal, na discussão sobre densidade, o que acontece? Levar o aluno a investigar e perceber que a quantidade diferente de açúcar, né, misturado em copos com o mesmo volume de água, causa uma densidade diferente como resultado, pois a massa da matéria está sendo alterada para maior e o volume é constante, o que vai determinando uma densidade maior. Esta densidade, diferente de cada um deles, é que permite que a experiência dê certo. Olha, professores de ciência, professores de matemática, nós temos, com esse experimento, eu dei o exemplo da densidade, né? Mas nós temos muito conteúdos a ser explorado nessa experiência, muitos. Por isso eu deixo esses slides, né, em aberto para vocês, professores, para poderem trabalharem em partes, trabalharem acrescentando atividades, mas lembre-se que com o novo currículo, nós temos que nos policiarmos para sermos aquele professor indagador, que questiona, que estimula e levar os meninos a ser o protagonista. Nós temos que fazer com que eles saiam da inércia, gente. Vou citar aqui para vocês algumas unidades temáticas, exemplificando, tá? Não todas, que podem ser discutidas durante o experimento. Vamos lá. Então, grandezas, né? Suas particularidades, né? As suas particularidades, tipos de grandezas, definição, unidade de medida, sistema internacional de medidas, operações básicas, a unidade temática entrando a probabilidade estatística, frações e seus diferentes significados durante a realização da experiência. Os alunos irão precisar dividir a água da garrafa nos copos. Primeiro eles farão isso na prática, como se diz, no olhômetro, né? Eles vão fazer olhando, né? Eles vão ficar medindo ali com os olhos, né? Este é um bom momento para discutir o conteúdo também de fração e dos seus significados. O modelo que estamos buscando, que é a relação entre densidade, massa e volume, é também representado na forma fracionária, mas como um outro significado. Com essas duas abordagens, é possível mostrar para os alunos dois dos diferentes significados para a fração, dos números racionais que nós estamos falando. Discutir a relação entre massa e peso. Essa discussão é muito importante para que eles compreendam a diferença e observem que, no senso comum, essas grandezas são tratadas como sinônimos, o que é um erro. Com a atividade auxiliar sobre a viagem no espaço, essa discussão pode ser bem feita de forma dinâmica. Por isso, eu deixo aqui um link que vai acrescentar discussão sobre essa questão de massa e peso. Olha, pessoal, aqui vamos partir então para reflexões sobre as dinâmicas discutidas. Importante é conhecer o público e suas necessidades. Um planejamento prévio com os objetivos claros do que se pretende. Valorizar a parte afetiva da vivência escolar com as atividades em grupos e diálogos francos e verdadeiros. Respeito acima de qualquer dificuldade, valorizando os saberes que já possuem. E a curiosidade e a autonomia. Vejam, aqui quando nós falamos na convivência aqui, né, nós estamos à distância. Então, da maneira que conseguirmos, de repente,
esse grupo de diálogos francos e verdadeiros pode estar ocorrendo entre o aluno, o estudante e a sua própria família. Aqui eu não vou ler os 3 últimos slides aqui, porque 3 deles são bibliografia, né? Para que vocês tenham ciência de onde foi programado tudo isso, tá? E o segundo também é bibliografia, o terceiro aqui também, o 32º, né? Então, é o 30º, 31º e 32º são bibliografias. E o 33º aqui, eu deixo para vocês aí alguns sites para que vocês, se tiverem interesse, acessarem e poder, às vezes, complementar, tirar mais ideias, tá? Eu espero que esse ATPC traga condições de boas práticas para os professores de matemática e ciência. Se não for essa, pode ser outras, mas o que eu estou tentando demonstrar nos ATPCs é que o ATPC da diretoria seja complementar a questões do centro de mídia. Então, no centro de mídia, nós já tivemos aulas de todos os conteúdos que podem passar por isso daqui que eu estou falando. Então, isso aqui é um movimento de teoria e prática. Fiquem à vontade para utilizar da melhor maneira que cada profissional achar melhor. Não há uma imposição, tá? Utilizem como quiserem, mas faço um pedido que gostaria que algumas escolas se manifestassem por interesse próprio em me mandar foto de aluno ou filmagem realizando essa experiência, mas que comprove, através da experiência, que ele entendeu as questões matemáticas e que ele não partiu da forma, da densidade, para entender o que estava ocorrendo, mas sim ele foi da prática, né, da vivência, para descobrir que existe uma fórmula, tá? Olha, não é um trabalho simples, é um trabalho que gera barulho, que gera bagunça. Então, quando estão na escola, nós temos problemas com isso, né? E quando estão em casa, às vezes também pode ser que o papai e a mamãe seja muito favorável ou não a esse tipo de dinâmica. Vamos torcer para que eles sejam pais de cabeça aberta, né? Que eles não sejam aqueles pais que ficam numa única caixinha e que eles queiram que os filhos descubram as suas aprendizagens, né? Por si próprios, com seus próprios erros, né? Então, fica aqui para vocês um grande abraço. Eu adoro representá-los na diretoria de ensino. Sei que a tarefa de vocês enquanto professores é árdua, mas posso dizer a vocês que, como PCNP de matemática, também não é fácil representar cada um de vocês, mas procuro dar o melhor de mim. Um abraço a todos, um abraço aos companheiros Marta e Carlos, e fiquem com Deus e que tenhamos saúde para essa volta, com muita consciência, e nos cuidamos e cuidar dos nossos também, tá? Grande beijo a todos.